apresentação. Estão a mandar vir para o meio. Se eu vier para o meio, tapo o nosso ecrã, mas eu verificarei porque cumpro ordem chefe. Precisamente isso. Nós dividimos uma apresentação e vamos tentar que isto corra... Como um duo. Diz? Como um duo. Como um duo. Portanto, esperemos que tudo funcione. A primeira coisa que eu queria começar por aqui, é possível taxar os milionários. É possível taxar as fortunas milionárias em Portugal, é desejável fazê-lo. Sim, é possível. Nós, em parte, fizemos isso quando criámos o AIMI, o adicional ao IMI. E na altura disseram-nos que era um imposto para a classe média, que toda a gente ia pagar. Não é verdade. É o imposto sobre o património imobiliário milionário. Milionário. E foi porque criámos o AIMI, que pede um pequeno contributo ao património imobiliário milionário, que conseguimos transferir todos os anos para o sistema de pensões, para o sistema que garante a proteção social de todos nós na velhice, quase 1.000 milhões de euros. Foram mais de 100 milhões por ano que o AIMI deu aos sistemas de pensões. É de tal forma possível e desejável que reparem que veio uma maioria absoluta do PS e o AIMI manteve-se, e veio um governo do PSD com uma maioria com o Chega e com a Iniciativa Liberal no Parlamento e ninguém teve coragem de acabar com o AIMI, também conhecido por imposto de mortágua, coisa que me orgulha. E, portanto, é possível, é sim possível taxar as grandes fortunas e é justo fazê-lo e, ao contrário do que dizem, é mesmo sobre os mais ricos dos mais ricos. Não é para ninguém que esteja sentado nesta sala. Apesar de termos criado o AIMI e apesar de termos criado este pequeno imposto sobre património imobiliário milionário, Portugal ainda é um dos países mais desiguais da Europa. Somos o quarto país mais desigual da Europa. À nossa frente, nas desigualdades, Itália está a par. Temos a Bulgária, por exemplo, com quem não nos queremos comparar a níveis de desigualdade, mas somos muito mais desiguais que a Noruega, que a Alemanha, que a Holanda, que a Bélgica. Quando olhamos para a distribuição dos rendimentos e olhamos para... Agora estou a apresentar este, sou eu. Posso continuar? Quando olhamos para a distribuição dos rendimentos entre os 20% de cima e os 20% de baixo, chegamos à conclusão que quem está nos 20% de cima ganha 6 vezes mais. Quem está, por cada 1.000 euros que alguém que está em baixo ganha, o de cima ganha 6.000 euros. 6 vezes mais do que quem está em baixo. E Portugal é mais desigual que a média da União Europeia, mais uma vez, muito mais desigual que a Noruega, que a Bélgica. À nossa frente, nas desigualdades, estão os países que a direita adora. A Roménia, a Bulgária, são os modelos dos liberais e da extrema-direita. Em Portugal, os 10% mais ricos, têm 60% de toda a riqueza. Mais de metade de toda a riqueza do nosso país, que é produzida por todos, quando trabalhamos, é produzida por todos, está nos 10% mais ricos. E nós vemos aqui, embora com algum atraso, o que é que aconteceu. Este efeito do aumento da desigualdade tem um nome, chama-se Troika. E tem mais outros 2 nomes, PSD e CDS. E é com as políticas depois, com o governo que veio depois da Troika, no qual o Bloco de Esquerda teve influência em algumas políticas que foram tomadas, nomeadamente repondo pensões e repondo salários, que é possível descer um pouco esta concentração de riqueza, embora ela se mantenha muitíssimo concentrada, e as desigualdades voltaram a subir, entretanto, a partir da maioria absoluta. Os 1% mais ricos têm 25% de toda a riqueza. Quer dizer que há 1% que está lá em cima, que é 1% da população em Portugal, e tem 25% de toda a riqueza, 1/4 de tudo aquilo que é produzido por todos e que é património de todos, é a riqueza que tem que ser partilhada. E o Francisco vai-vos dizer quem são estes super ricos. Não imaginam como isto está bem ensaiado.
A Forbes, que é uma das principais revistas internacionais para analisar a evolução económica e que se concentra neste foco de atenção, que para eles, aliás, é um orgulho, quem são os supermilionários no mundo. Quantos mais supermilionários há no mundo? Publicam uma listagem. E olhando para essa listagem sobre Portugal, o que verificamos é que 50 famílias, já ouviram a Mariana dizer isto várias vezes, 50 famílias, as 50 maiores fortunas de todos, têm 45,8 mil milhões de euros. Isto é cerca de 17% do produto, praticamente um quinto do produto. E subiram. Quando comparamos 2024 com 2023, há um ganho de 5 mil milhões de euros, à volta de 20%. Portanto, tem uma parte muito importante da riqueza nacional e a notícia é que essa parte tem aumentado. Se considerarmos somente os 10 de topo, e já vos vamos falar de alguns destes casos, porque são conhecidos ou merecem ser conhecidos, os 10 de topo têm 23,5 mil milhões de euros. Eu sei que quando se dizem estes números, eles parecem tão estranhos quando comparamos com o rendimento normal das pessoas, com os dados que temos sobre a pobreza, ou sobre o investimento, ou até sobre grandes operações financeiras. 23 mil milhões de euros, olhem para isto, são 10 famílias. É um poder económico enorme. Vou-vos falar de 3 deles. E a Mariana retomará a partir daí. Pensa ela. Os 3 de topo, por ordem, são a família Amorim, que tem 4.800 milhões de euros e cujos grandes negócios começaram historicamente da corticeira, passaram para um grande investimento numa privatização, que foi a privatização da Galp, o que dá um poder de controle sobre um fluxo económico determinante numa economia, que é a venda de combustíveis, e que se estendeu, entretanto, ao imobiliário. Portanto, a primeira família, a mais super rica dos super ricos, dos super milionários, tem as suas receitas, e vejam que isto já vai ter sequência na nossa história, vem de uma privatização, vem de um poder industrial e vem do imobiliário, como outros. A segunda é a família Soares dos Santos. 3.374 mil milhões de euros na análise da Forbes. Mais coisa, menos coisa. E tem a Jerónimo Martins. Tem depois aplicações financeiras, mas a Jerónimo Martins é o potentado da distribuição alimentar em Portugal, na Polónia também, tem algumas operações internacionais, mas vive de ter um domínio muito determinado nos circuitos de distribuição alimentar. E a terceira é a família Melo. Para os mais antigos nesta sala, sabem que a família Melo vem do grupo CUF e, portanto, vem das raízes do empório industrial da ditadura, incluindo das suas extensões coloniais. O grupo CUF era um dos grandes operadores das colónias do Império Português. E ali está a CUF. CUF é hoje saúde. É hoje um conjunto de investimentos. É o grupo Brisa também. Ou seja, uma renda sobre as autoestradas. E um conjunto de operações na área da saúde. O Grupo Mel, na verdade, dividiu-se, mas o mais importante de todos, esta terceira grande fortuna, aqui está saúde, imobiliário, rendas nas autoestradas. Quarta família mais rica pela lista dos 50 mais ricos em Portugal é a família Azevedo, do grupo Sonai. Acho que todos mais ou menos sabemos de onde é que vêm os lucros desta família. Assim como, no caso da Jerónimo Martins, são lucros que vêm da grande distribuição e, portanto, estamos a falar de empresas cujo modelo de negócio é ganhar na margem dos produtores a quem vão comprar os produtos e muitas vezes esmagando essas margens dos pequenos produtores e da pequena indústria para vender em grandes superfícies e depois cobrando-nos todos os seus lucros através do aumento do preço dos bens nos supermercados. A Sonai tem das principais marcas de supermercados a par da Jerónimo Martins, mas tem também uma parte imobiliária muito forte no seu grupo. Quase todos os grupos que em Portugal vão crescendo, crescem e têm fortunas que vêm também da parte imobiliária, alguns com ligações à banca, e gestão de centros comerciais.
A maior parte dos centros comerciais que nós conhecemos são geridos pelo grupo Sonai, da família Azevedo, 2.125 milhões. Temos aqui só uma imagem de todas as empresas de retalho que tem a família Azevedo, o Centro Comercial Colombo, por exemplo, Cascais Shopping, ou, enfim, outras marcas das quais não queremos fazer mais publicidade neste momento. Finalmente, uma outra fortuna que representa uma outra área muito importante da economia portuguesa. O imobiliário, o retalho, as rendas garantidas das autoestradas, da Galp. Podíamos ter aqui a EDP, mas a fortuna não fica em Portugal, é do Estado chinês, ou da REN, que também fica no Estado chinês, mas temos também uma outra área de negócio que criou grandes fortunas em Portugal. Construção. Construção e este I é muito importante, obras públicas. E os grandes grupos de construção vão crescendo nas obras públicas, nos grandes projetos de construção, muitas vezes em modelo PPP, com rendas garantidas, e também na gestão de centros comerciais. A Alves Ribeiro era um dos grandes devedores do BES, que depois tem dívidas que transitam para o novo banco, e que, por negócios cruzados com o BES, perdas cruzadas nas ações, enfim, houve ali umas confusões no pagamento dessas dívidas, e é uma história que vale a pena seguir. Porquê é que vale a pena taxar os super ricos, Francisco Louçã? Há várias perguntas que nos fazem sempre, porque tratar este tema é abrir um vespeiro. Não pode ser. Não pode ser. O céu cai-nos em cima da cabeça, não é possível, eles fogem, desaparecem, o mundo desaparece e ficamos empobrecidos. O que seria de nós se os supermilionários não orientassem a nossa vida? A primeira pergunta é esta. A fortuna que têm nasceu do mérito. Será que sim? Bem, lembrem-se das 3 primeiras que vos indiquei. E depois continuou pela lista fora. Amorim, Azevedo, Melos, todas essas fortunas hoje são fortunas herdadas. E não estamos a falar da herança normal, do património que se transmite numa família, tudo como é natural. Estamos a falar do privilégio. O privilégio junto aos governos, o privilégio do poder, o privilégio da renda, o privilégio do poder político, da decisão política, de poder transformar o sistema do país à sua imagem e semelhança. As fortunas não vêm do mérito, vêm do poder. E o poder é que determina, na sequência desta herança milionária, ou por vezes super milionária, a continuidade das fortunas. E aqui está um exemplo. Provavelmente conhecem o herdeiro de Jerónimo Martins, de quem falávamos há pouco, a segunda maior fortuna do país. O herdeiro de Jerónimo Martins pagou-se a si mesmo, fora os lucros que a Jerónimo Martins distribui e que vão para a família e para as suas gestoras e sociedades gestoras na Holanda, ou seja, onde for que estão, pagou-se a si mesmo em salário, no último ano em que há registro, 5,25 milhões de euros. 5 milhões por um ano de salário. 5 milhões de euros. É quanto o CEO da Jerónimo Martins se paga a si mesmo porque acha que é o seu mérito, é uma recompensa justa pelo seu salário, pelo seu trabalho, ganhar 5 milhões de euros no ano. Ao mesmo tempo, uma trabalhadora de caixa do Pingo Doce, se estiver no topo da sua carreira, uma operadora de caixa, vai ganhar 970 euros. E o mais provável é ganhar abaixo de 970 euros. 890 euros, mesmo um bocadinho acima do salário mínimo. E o que isto quer dizer é que o salário anual que o dono da Jerónimo Martins, que é o CEO da empresa, se paga a si próprio, paga mais de 400 anos de salário de qualquer pessoa que ganhe o salário mínimo nacional, incluindo qualquer operadora de caixa, qualquer operador de caixa do Pingo Doce. E nós devemos nos perguntar qual é o mérito
de um herdeiro de uma fortuna que faz com que possa pagar a si mesmo 5,25 milhões de euros em salário, acumular uma fortuna imensa, não ser tributado a mais por ela e conseguir ganhar num ano aquilo que uma trabalhadora da sua empresa precisava de mais de 400 anos para ganhar. Uma vida não chega, 2 vidas não chegam, 3 vidas não chegam, 4 vidas não chegam para ganhar aquilo que o chefe da empresa ganha num único ano. Nós olhamos depois para os grandes negócios da economia portuguesa, para aqueles que nos apresentam como grandes sucessos. Hoje a EDP anunciava mais 28% de lucros, 20 e tal por cento de lucros no primeiro trimestre. É a nossa conta da luz. É a nossa conta da luz. Esses lucros são o que nós pagamos pela eletricidade. A ANA Aeroportos, 1.300 milhões de receitas em 2024. De onde é que vêm as receitas da ANA Aeroportos? Da concessão. O Estado entregou-lhes um monopólio dos aeroportos. Se quiserem, não podem ir para outro aeroporto. Não podem escolher outro, só há aquele. A ANA é a gestora monopolista e por isso tem uma renda da concessão dos aeroportos. E o mesmo se passa nas autoestradas, em que o Estado irá pagar até 2040, quando acabarem os contratos das PPP, mais 4.300 milhões de euros. São lucros garantidos para quem gere as autoestradas em Portugal. Portanto, chega-se à desigualdade através da herança milionária, através do poder, e o poder determina uma renda. Determina que o Estado está ao serviço. Não há mérito nisto a não ser o poder de se impor. O Estado está ao serviço, ou seja, o país está ao serviço desta acumulação. E, portanto, se nos perguntamos se a desigualdade é uma condição natural, a resposta é que não. Ela foi imposta. É uma violência social que determina um nível de desigualdade, como foi dito, Mariana lembrou, que tem sido crescente na sociedade portuguesa. Ela não tem diminuído. A civilização não tem reduzido o abuso da desigualdade. Tem, pelo contrário, sido posta ao serviço do seu aumento. E, na verdade, isso é um poder que dá um poder sobre o poder. Conhecem muito bem a história do Elon Musk, e quase que não a vou citar. Ele gastou 200 milhões de dólares para apoiar Donald Trump. E conseguiu com isso um cargo paragovernamental e um poder enorme na determinação da vida social, política e internacional dos Estados Unidos. Mas quero falar-vos de um caso português. Porque ter o poder da fortuna é protegido por uma guarda pretoriana, por agentes políticos que servem para continuar este poder. O Instituto Mais Liberdade, que é um centro de investigação ao serviço da iniciativa liberal, recebeu, segundo os seus relatórios de 2021, 22 e 23, não foi ainda publicado o de 24, mas eu já vou adivinhar o que ele vai ter, recebeu de Carlos Moreira da Silva 450 mil euros e de Luís Amaral mais ou menos o mesmo valor. Portanto, ultrapassa os 800 mil euros, há um erro ali, na verdade ultrapassa os 812 mil euros e com os dados de 2024, quando eles surgirem, terá ultrapassado 1 milhão de euros. Carlos Moreira da Silva, nós não chegámos lá, mas ele é a 9ª maior fortuna de Portugal. E Luís Amaral é um grande operador na economia portuguesa, uma das maiores fortunas também. Porquê é que 2 das maiores fortunas despejam centenas de milhares de euros no financiamento de um instituto de um partido liberal? E eu tinha uma adivinha para vocês. O que é que acham que esse partido, que é alvo de uma generosidade tão desinteressada destas fortunas, vai defender sobre a tributação das fortunas? Ou vai defender sobre o adicional do IMI? Ou vai defender sobre a taxação progressiva? Vai fazer aquilo que se espera que faça. Vai propor a redução dos impostos sobre os mais ricos. Vai propor o abatimento da taxa superior. Com a proposta que a Iniciativa Liberal apresenta, Soares dos Santos, o caso que foi aqui evocado, punha ao bolso cada ano 1 milhão de euros. E, portanto, é claro que é dinheiro muito bem aplicado. Porque cria influência política, faz influência política.
Muito obrigada pela sua generosidade. Uma outra razão que nos lembra da justiça de taxar as grandes fortunas é porque nós sabemos que o contributo que estas grandes fortunas trazem para a distribuição do financiamento dos serviços públicos, daquilo que é de todos, não é igual. Nenhuma economia se faz sem o papel do Estado. Até estas empresas, ou principalmente estas empresas, vivem desse Estado, vivem das rendas que são garantidas pelo Estado, vivem dos monopólios, vivem das concessões, mas vivem de mais, vivem das infraestruturas, das estradas, das linhas de comboios, da educação dos trabalhadores, que é feita pela escola pública, vivem do sistema de segurança social que é operado e pago pelo Estado. Não há essa economia sem o Estado. E quem está a pagar esse Estado, esse suporte da economia, somos todos que pagamos impostos. Acontece que as grandes fortunas que lucram mais não contribuem na mesma proporção. E isto está provado à exaustão que assim é. Aliás, Warren Buffett, que é um dos maiores super ricos, ultramilionários do mundo, disse-o com muita clareza e com muita honestidade. E ele disse que revelou que pagou 0,1% de IRS entre 2014 e 2018. O homem mais rico do mundo. O homem mais rico do mundo. Alguém que ganha 1.000 euros por mês não paga 0,1% de IRS. Paga muito mais aqui ou nos Estados Unidos da América. Mas o homem mais rico do mundo não pagou. Tal como não pagam os outros homens mais ricos do mundo. E tal como não pagam os homens mais ricos em Portugal. Porque para quem tem poder, para certos tipos de negócio, para uma certa economia, não há impostos iguais aos outros. É por isso que há uma isenção, por exemplo, para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários que tiveram uma valorização espetacular no ano passado, espetacular, 35% de valorização, ou seja, a casa que é cara para nós é o lucro dos fundos imobiliários, não pagam IRC, não pagam imposto. E têm, está aqui uma notícia de uma afirmação do Francisco Louçã. Não fui eu que escolhi esta imagem, foi o Francisco Louçã. Deve ser isso que a ver. E que foi verificada na prova dos factos e que diz que é verdade. Francisco Louçã tem razão. Os fundos imobiliários não pagaram impostos e geraram 1,7 mil milhões de lucros. E este é o montante. Agora imaginem quem lucra com estes fundos imobiliários e não é chamado a pagar 1 cêntimo de impostos. E quem diz os fundos imobiliários diz investimentos vindo do estrangeiro, quem diz investimentos do estrangeiro diz os residentes não habituais, quem diz os residentes não habituais diz outras formas de especulação imobiliária, diz todo o campo legal que se abre para estas grandes fortunas, desde que tenham o dinheiro para contratar um bom escritório de advogados, um bom consultor fiscal para fazer o planeamento dos impostos que não vão pagar, porque a lei permite. Porque vos convencem a vocês e convencem a classe média que ter estes alçapões fiscais é para a classe média. Não é. Não é. Quem usa estes benefícios fiscais são os mais ricos para não pagar os impostos que têm que pagar. E é por isso que há uma conta que mostra, em Portugal e em vários países do mundo, a diferença dos impostos que são pagos sobre os dividendos. Os dividendos são, quando uma empresa distribui os seus lucros, falo sobre a forma de dividendos, são os ganhos em bolsa das ações, face aos impostos que são pagos pelo trabalho. O trabalho que nos custa todo o dia a fazer, o trabalho da vida inteira. E a conclusão a que chegamos é que Portugal é um dos países analisados da OCDE de 2021 em que a tributação do trabalho é maior em relação aos dividendos. Portugal tributa mais um trabalho de uma vida inteira, seja qual for o salário, tributa mais esse salário do que tributa um dinheiro que cai na conta apenas porque tem umas ações que valorizaram e que dão o dinheiro na conta. Ou seja, a herança, a fortuna acumulada não é tributada como é o trabalho e nós vemos como isso vai criando desigualdades. Vejam que em Portugal esta desigualdade é maior até do que nos Estados Unidos da América. Tal é a disparidade de formas de tributação do trabalho ou das criptomoedas. As criptomoedas pagam menos impostos que o trabalho em Portugal. É por isso que defendemos a ideia de taxar os super ricos. Não estamos sozinhos.
terão visto ao Cássio Cortés a dizer o mesmo nos Estados Unidos da América, terão visto a esquerda francesa a lutar pelo mesmo em França, terão visto a esquerda alemã a lutar pelo mesmo na Alemanha, a esquerda em Espanha a lutar pelo mesmo no Estado espanhol, porque temos a noção, temos a capacidade de perceber que as desigualdades são um problema para a nossa sociedade e que é possível combatê-las e que criar impostos mais justos para quem trabalha, descendo os impostos a quem trabalha, mas convocando os mais ricos a pagar um pouco mais, consegue combater as desigualdades, consegue combater a desigualdade que há entre quem paga os impostos, os pobres ou os ricos. Consegue financiar bons serviços públicos para toda a gente, uma boa escola, um bom hospital, um centro de saúde, um médico de família, as pensões das pessoas mais pobres, dos pensionistas mais pobres, e consegue expandir a economia. E eu vou-vos papar aos argumentos técnicos para isso, porque o Francisco Louçã vai fazê-lo. Perguntas óbvias. Será que taxar os super ricos, os super milionários ou os ultra bilionários, como os quiserem considerar, vai penalizar o mérito? Bem, se seguiram o argumento até agora e se viram nele razoabilidade, perceberam que o que há de mérito nisso é o poder de influência. É, portanto, receber uma herança, não há mérito especial, porque não escolhemos o berço em que nascemos, e conseguir, a partir daí, um poder que determina uma renda. E esse poder é, no mais das vezes, determinado pelo Estado. Portanto, não é o mérito que é penalizado, há uma tributação sobre um rendimento e sobre um poder que discrimina e que separa na sociedade. Mas a pergunta mais interessante de todas é saber se taxar os supermilionários leva a que fujam. Há uma espécie de pânico da fuga. Eles vão abandonar-nos. O que será de nós sem eles? O que é que vamos fazer na vida? Como é que nos podemos orientar? Onde está o norte e onde está o sul? O que é que vai acontecer? E esse é um argumento muito interessante. E eu queria falar sobre ele a partir dos dados. O que este mapa diz, ali amarelo, cor de burro quando foge, é alguns países que têm tributação sobre alguns dos patrimónios de luxo. Surpresa! França, Holanda, Itália, Bélgica, mas depois há os países a verde, que não têm tributação sobre alguns dos rendimentos desse património. Têm um imposto sobre as grandes fortunas, como o Bloco propõe. Taxar os supermilionários. Espanha. E depois vejam aqui o caso da Suíça. A Suíça, que tem uma tributação segundo os vários cantões, tem essa tributação sobre os supermilionários desde 1840. Há 180 anos. 1840. E depois há o país mais interessante neste caso, porque determinou essa lei há um ano atrás, que é a Noruega. E eu queria dizer só duas palavras sobre a Noruega, porque depois como é que o imposto funciona, a Mariana terá que explicar. A Noruega é só, se excetuarmos os países europeus que são paraísos fiscais, a Irlanda ou o Luxemburgo, é o país europeu com maior PIB per capita. E determinou um imposto sobre os supermilionários. E é claro que lá nada disto se inventa, isto é sempre tudo repetido. Houve logo quem dissesse, eles vão fugir. O que vai ser de nós? Há pronúncia. Bem, e houve 30 supermilionários que disseram, de facto, vamos fugir, estamos indignados. O imposto é 1%. 1%. Isto vai dar cabo da nossa vida. É claro que para um supermilionário, o porto em que atraca o seu super iate não faz muita diferença. Portanto, eles podem viajar. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Olhem para as fortunas portuguesas. Supermercados, rendas sobre autoestradas, contratos públicos. Como é que fogem? Alguém é capaz de pôr uma autoestrada no bolso e levá-la para outro país? E quem é que paga a renda? E um hospital? E um supermercado? E o poder junto do governo? Não há nenhuma hipótese de fugirem.
Nenhuma. Porque a tributação não é o cofre do iate. A tributação é o lucro daquele supermercado. É o registro daquela empresa. É o lucro daquela operação financeira. Isso eles podem andar por onde andarem. Podem andar de avião à volta do mundo. Podem nunca parar em lado nenhum. Mas é tributado em Portugal como é tributado na Noruega. Não há nenhuma hipótese de fugirem. E este argumento surgiu sobretudo pelos liberais, que dizem vão dar cabo da Noruega como vão dar cabo de Portugal. A Noruega, repito, é só o país europeu, que não seja um paraíso fiscal, que tem maior rendimento per capita. Os liberais podem pensar que os noruegueses, que é um governo de centro, moderadíssimo, muitas vezes governos de direita, são uns ferocíssimos socialistas e querem atacar as fortunas. Podem pensar o que quiserem, mas há um país que tem o maior rendimento per capita, como vos disse, e em que governos moderadíssimos impõem um imposto sobre os supermilionários. E nenhum argumento sobre a fuga pôde alterar esta decisão, porque eles precisavam para a justiça social, para compensar, para que o país fosse mais decente, mais equilibrado, menos discriminatório. E esse é o sentido, a razão pela qual em Espanha, na Suíça, vejam bem a Suíça, e na Noruega, tão mais rico do que nós, tão bom exemplo para nós, têm um imposto sobre os supermilionários. Será que então, uma última pergunta, Já te querias livrar das tuas responsabilidades e passar para mim a segunda. será que isto vai diminuir o investimento e, portanto, o emprego? É tal ideia. Se eles fugirem, levam o dinheiro, arrastam cofres com rodinhas e não haverá mais investimento. Não. A Noruega tem um nível de investimento muito maior do que Portugal. Claro, é isso que faz deles um rendimento per capita maior do que Portugal. Porque investem. Investir é respeitar qualificações, é criar emprego, é criar capacidade produtiva, é criar modernização. A Noruega é o exemplo gritante de como a modernização exige investimento, exige respeito pelo trabalho, exige contratos coletivos, exige respeito por quem já contribuiu e está reformado, exige maiores políticas de igualdade. E por isso, constitui uma dupla tributação. Sou eu, Chico. Essa és tu. Ficam com a pergunta. Se a dupla tributação é comigo. Nós dividimos assim, eu fico com os impostos e Francisco com a economia. Muitas vezes é perguntado se taxar a propriedade ou as heranças não é uma dupla tributação. Os liberais vão sempre buscar todos os argumentos que conseguem tirar dos bolsos para tentar travar medidas justas. Porquê é que dizem que é uma dupla tributação? Porque dizem, estes lucros já foram tributados nas empresas, já foram tributados no momento em que foram constituídos e, portanto, não podemos tributar as grandes fortunas porque isso é tributar duas vezes a mesma realidade. Em primeiro lugar, falso. Porque muitos desses lucros não chegaram a pagar impostos porque encontraram sempre mecanismos para não pagar impostos porque a lei permite e a lei tem que ser travada e tem que ser alterada para evitar esse planeamento fiscal. Vocês viram como, no caso dos fundos de investimento imobiliários, não há IRC. Não pagam IRC. Precisamente com estes argumentos da dupla tributação. Mas há um outro argumento que é muito importante e que nunca é considerado. Pensem numa fortuna feita de imóveis. Não é difícil imaginar, há muitas em Portugal. Uma fortuna feita de imóveis. E pensem nesses imóveis há 10 anos e nesses imóveis agora. E pensem no quanto essa fortuna aumentou em 10 anos sem que os proprietários milionários desses imóveis tenham feito nada. Nada. Os imóveis estavam lá e subiram de valor. Pensem em alguém que tenha ações. Da Apple. Ações. As bolsas estão a atingir recordes. Pensem no Elon Musk, mais uma vez, que tinha as ações da Tesla. As ações subiram de valor e tornaram-no milionário. Mas ele não fez nada para isso. As ações estavam a subir de valor no mercado. E alguém poderá dizer, as ações estão a subir de valor. Até ele as vender, ele não pode fazer nada com elas. Isso não é rendimento, não tem que ser taxado. Mas ele comprou ou não comprou o Twitter, empenhando as ações da Tesla para conseguir um empréstimo milionário a qual não teria acesso se não tivesse essa fortuna valorizada em bolsa?
A fortuna aumenta pela valorização do património, do imobiliário, das ações. E essa valorização que faz fortunas milionárias e que tornou os super ricos, não é tributada neste momento. E é por isso que não constitui uma dupla tributação. Estamos a tributar uma realidade que não é tributada de outra forma, que é pouco tributada, que é muito menos tributada do que é um salário que não consegue fugir. Finalmente, nós provamos que é possível, mas também temos que provar que é necessário. Quantas mais organizações é preciso virem a público dizer que uma taxa mais justa sobre a riqueza poderia combater as desigualdades, poderia combater a pobreza, poderia combater as alterações climáticas. Quanto mais figuras que respeitamos poderiam vir dizer que vivemos numa economia que mata, numa economia que explora sem limites quem trabalha a vida inteira para depois chegar ao final da vida com uma pensão tão baixa, enquanto permite a acumulação de fortunas inimagináveis, que nós não conseguimos sequer calcular. São demasiados milhares de milhões para nós conseguirmos sequer imaginar o que é. Nós precisamos desta justiça fiscal. A desigualdade cria problemas em tudo. São os supermilionários que fazem a poluição, que depois todos pagamos com as cheias, com as inundações, com a destruição do planeta. São os supermilionários que, em larga medida, acumulam fortunas sem investir. Muitas vezes pensem o seguinte: um dos maiores investimentos durante a Troika foi a compra da ANA. A compra não da ANA, mas da ANA Aeroportos. A compra da ANA Aeroportos foi um grande negócio de investimento direto estrangeiro, que foi celebrado pelos governos de direita na altura da Troika. Porque investimento em Portugal, porque é muito importante. Quantos postos de trabalho é que a Vinci criou quando comprou a ANA? Nenhum. Já lá estavam todos. Quantas infraestruturas é que a Vinci criou quando comprou a ANA? Nenhuma. Já lá estavam todos. A Vinci não criou postos de trabalho. Não criou investimento. Comprou uma concessão, comprou o direito a ter lucros infinitos no futuro. E quem diz a ANA, diz o investimento estrangeiro que vai para o imobiliário, que vai para a EDP, que vai para a REN. Eles não estão a criar postos de trabalho. Não estão a construir. Estão a ficar com rendas do Estado. Estão a ficar com investimento que já tinha sido feito, com postos de trabalho que já foram criados. E quando ficam com esses lucros para si, o que estão a fazer é retirar a riqueza que poderia sim estar a ser investida. Podia estar a ser usada para pagar melhores salários, para termos melhores qualificações, melhores serviços públicos, uma sociedade mais justa e, por isso, uma economia mais saudável. E por isso é uma questão de justiça, mas também é uma questão de ter uma economia saudável e com postos de trabalho. Dizem-nos o que é um super rico. O que quer dizer taxar os ricos. A nossa proposta, que é igualzinha àquela que está neste momento em vigor em Espanha, igualzinha, o mesmo modelo, as mesmas taxas, os mesmos valores, é a proposta que neste momento está em Espanha. Nós não vimos muitos milionários espanhóis a fugirem para Portugal quando lá foi criada essa proposta. Também temos muitos milionários a fugir para Portugal, mas também não pagam impostos aqui, portanto só vêm comprar as casas e aumentar o valor das casas. 3 milhões de euros é quando começa esta taxa. 1,7%. E a estes 3 milhões vai-se deduzir o valor da casa própria de habitação, que não vai ser taxada neste imposto. E vai-se deduzir o AMI, precisamente para não haver uma dupla tributação sobre o imposto que já foi pago. E, portanto, são 3 milhões fora a casa própria. 3 milhões fora aquilo que já foi pago noutros impostos. E nós perguntamos quantos anos é que é preciso trabalhar com o salário mínimo nacional para conseguir 3 milhões de euros? Quantos anos? É fácil dizer porque está ali escrito. 250. 250 anos. Ninguém vive 250 anos. Também ninguém trabalha todos os anos que vive. Vamos, pelo menos, garantir que as pessoas vão à escola e que se reformam cada vez mais tarde. Mas são 5 vidas de trabalho. Se não gastássemos 1 cêntimo na casa, nas contas, na educação dos filhos,
Não podíamos gastar nada. Tínhamos que trabalhar 250 anos e guardar tudo. E aí, depois de 250 anos, íamos conseguir ter os 3 milhões. E pagar 1,7%, retirando a casa própria. E é sobre isto que eles querem criar alarme na sociedade. E depois querem convencer as pessoas, querem convencer um país em que metade dos trabalhadores ganham 1.000 euros, que não vão conseguir, em 200 anos, conseguir 3 milhões, que a taxa é para eles. Não é. Esta taxa é para metade dos 1% mais ricos. Peguem nos 1% mais ricos de Portugal, tirem-lhes metade e são as pessoas afetadas por uma taxa sobre os super ricos. São os mais ricos dos mais ricos. E depois, 2,1% sobre fortunas de mais de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros são 400 anos de salário mínimo nacional. E, finalmente, esta absurdidade, diz absurdidade. Inventou-se. Pode-se dizer, tu és bom com estes... Criam-se neologismos. Enormidade de 3,5%. 3,5%. A taxa mínima de IVA em Portugal é 6%. É a taxa que se cobra sobre os bens essenciais. A taxa sobre a eletricidade era 23%. Sobre a eletricidade. Sobre o pão, 6%. E nós estamos a dizer 3,5% sobre fortunas de mais de 10 milhões e que uma pessoa com salário mínimo demora 800 anos a conseguir, se não gastar em mais nada. Alguém pode dizer que não é justo taxar os mais ricos? E para que é que serve? O que é que nós podemos fazer taxando os super ricos? Há uma organização internacional que estudou a taxa espanhola e propôs que todos os países da Europa a adotassem. Chama-se Tax Justice Network. E fez as contas. Publicou as contas para cada país, ajustou para as possíveis fugas dos milionários e publicou os resultados que podem ser conferidos por toda a gente. E o cálculo a que chegam é que este imposto em Portugal daria 3 mil milhões de euros de receita por ano. E porque eu sei que 1.000 milhões são sempre realidades difíceis de explicar, vou-vos dar alguma comparação. A REN, que é a dona de nossa rede elétrica, a REN, que nos dizem que queremos levar o Estado à falência por recuperar o controlo e nacionalizar a nossa rede elétrica, vejam lá, nós somos completamente... enfim, a REN vale na Bolsa 1.800 milhões de euros. É quase metade do que esta receita daria por ano. Para ter um termo de comparação, se nós atualizássemos as pensões para o limiar de pobreza, garantindo que toda a gente que fez 20 anos de desconto conseguia chegar com a sua reforma ao limiar da pobreza, que ainda assim não é o salário mínimo nacional. Não é o salário mínimo nacional. Isso custaria 728 milhões. Agora, digam-me uma coisa. O que é que faz mais falta a Portugal? O que é mais justo em Portugal? 1,7% sobre os milionários ou o controle da nossa rede elétrica, que é de todos e que nos protege? 1,7% sobre os milionários ou subir todas as pensões para o limiar da pobreza? O que é mais justo? O que é que nos torna um país melhor, mais solidário? É nestas comparações que nós percebemos a importância da proposta de taxar as grandes fortunas e ela é possível. Nós já começámos esse caminho com o adicional ao IMI e queremos concluí-lo. Queremos ter um regime fiscal mais forte, mais justo, que consiga pedir um pouco. Os super ricos continuarão a ser super ricos. E os pensionistas mais pobres poderão ter pensões mais dignas. Os super ricos continuarão a ser super ricos e as pessoas poderão ter médico de família. Os super ricos continuarão a ser super ricos e nós vamos conseguir ter escolas, ter dinheiro para investir nos nossos setores essenciais. E essa é a maior justiça de todos. É um país que se faz da solidariedade e que se constrói e que não alimenta apenas o privilégio e as desigualdades. E é por isso que nós temos um outdoor na rua que diz taxar os ricos.
calor aqui. Muito calor. Podemos Estamos a conversar assar. um bocadinho lá fora. Ai, falem, tanto silêncio. Bem impressionados com os super ricos. Não é?